regras? Mais regras? Sério? A vida já não é complicada e restritiva o suficiente sem regras abstratas, que não levam em consideração a nossa situação única e individual? E uma vez que o nosso cérebro é moldável e se desenvolve de forma diferente, com base nas experiências da vida, por que então esperar que algumas regras possam ser úteis para todos? No relato bíblico, quando Moisés desce a montanha com os 10 mandamentos, encontra o povo perdido, adorando um bezerro de ouro. Já não eram escravos do faraó, mas eram escravos das próprias paixões. A história sugere que quando o ser humano fica desacompanhado, rapidamente ele passa a louvar o que puxa para baixo, que é instintivo e animalesco. Estudando as narrativas fundamentais da humanidade, um psicólogo clínico e professor de psicologia resolveu escrever uma espécie de guia sobre o que uma pessoa precisa saber para viver bem nos dias de hoje. Ele entendeu que o ser humano precisa de princípios ordenadores da vida ou o caos começa a reinar. As 12 regras para a vida de Jordan Peterson, assim como as histórias que ele conta para acompanhar cada uma das regras, pretendem ajudar quem anseia por uma vida com significado, ajudar quem quer assumir a responsabilidade de ser genuíno. Afinal, como 12 regras podem mudar a nossa vida? Em parceria com alunos e colaboradores, Jordan Peterson publicou mais de uma centena de artigos científicos transformando a compreensão moderna sobre o que é personalidade. Foram décadas atuando na psicologia clínica. Hoje, Peterson é aclamado professor de Harvard e Toronto, suas palestras abrangem neurociência, psicologia, mitos, responsabilidade pessoal e o sentido da vida. Publicado em 2018, 12 Regras para a Vida já vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. Me acompanhe nessa investigação, vamos juntos tentar compreender o que são cada uma das regras do livro, as histórias por trás de cada uma delas e como as recomendações de Jordan Peterson podem mudar a sua vida. Regra 1. Costas eretas, ombros para trás. A história das lagostas está entre as mais populares quando se pensa em Jordan Peterson. Elas se tornaram objeto de estudo porque são anteriores aos dinossauros e evidenciam um mecanismo físico anterior a qualquer cultura humana. Lagostas vencedoras apresentam altos níveis de serotonina e baixos níveis de octopamina. Lagostas perdedoras apresentam baixos níveis de serotonina e altos níveis de octopamina. No ser humano acontece algo muito semelhante. Baixos níveis de serotonina significam menos felicidade, mais dor, ansiedade, doenças e uma expectativa de vida mais curta. O que se percebeu é que o sistema nervoso das lagostas é parecido com o do ser humano. Não é à toa que testam antidepressivos nas lagostas para ver se surtirão efeito. Se você já observou o comportamento de crianças, por exemplo, deve ter notado que aquelas com postura frágil são alvos de bullying com mais frequência do que crianças confiantes, principalmente as que revidam. Quem age como vítima tende a ter temperamento compassivo e abnegado. As pessoas más gostam de atacar os ingênuos, os que pensam que ninguém quer realmente ferir os outros. Jordan Peterson usou a analogia das lagostas para evidenciar a chamada hierarquia de dominância, algo anterior aos pactos culturais. Se algumas pessoas têm privilégios e são mais bem-sucedidas que todo o resto, não necessariamente foram privilegiadas ou outros foram prejudicados. É natural ver os mais aptos conquistando mais. Também é natural ver quem desiste continuar perdendo. As pessoas manifestam como estão se sentindo por meio da postura. As deprimidas aparentam falta de ânimo e fraqueza. As confiantes aparentam vivacidade e força. Muitas vezes, mudar a postura pode ser o ponto de partida para mudar as próprias emoções. A expressão corporal amplifica ou enfraquece o estado interno. Nas palavras do próprio Peterson, se você se apresentar como um derrotado, as pessoas vão reagir como se você fosse um perdedor. Se começar a se alinhar, elas te olharão e tratarão de forma diferente. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Para entender essa regra, é necessário compreender dois termos: caos e ordem. O caos é o domínio da ignorância, o mundo inexplorado, desconhecido.
algo que não entendemos. A ordem representa o território conhecido, organização e hierarquia. Pense nos hobbits. O condado é um mundo seguro e produtivo, existe ordem. Já no reino subterrâneo dos anões, um dragão temível causa medo e dúvida. É o caos à espreita. Peterson vincula a ordem à masculinidade, já que ao longo da história os homens foram os construtores dos povoados e cidades. Eles enfrentaram a natureza e ergueram muros para manter a segurança. O caos, o desconhecido, relaciona-se à feminilidade. Existe uma liberdade no caos, e é dele que as coisas desconhecidas são feitas. O caos é mãe. Um campo inexplorado e fonte de possibilidades, ideias e possui uma força avassaladora. Entendendo isso, é possível perceber que temos um pé na ordem e outro no caos. Ora queremos segurança, ora queremos aventuras arriscadas. O mundo é perigoso, mas cada indivíduo é perigoso para si mesmo e para os outros. A dupla ordem e caos existe não somente fora do ser humano, mas também dentro de cada um. Motivado por esse pensamento, Peterson pergunta aos pais: vocês querem que seus filhos estejam seguros ou que eles sejam fortes? Não é possível proteger alguém de tudo, porque o mundo não é só ordem, mas também é caos. A vida cotidiana apresenta o caos. Cada vez que se tenta banir tudo que é perigoso ou ameaçador, o resultado pode ser infantilismo. Situações desafiadoras favorecem o crescimento. Impedir o contato com o caos é criar inutilidade nos seres humanos. É mais fácil ser cuidadoso com um animal de estimação do que consigo mesmo. Com essa constatação, Peterson está mostrando que as pessoas têm dificuldade em cuidar de si mesma. O problema é que, provavelmente, esse descuido é resultado da consciência da própria pequenez e miséria. Cuidar de si é pensar o que é bom para você e não o que você quer. Crianças gostam de receber doces, ficam felizes, por exemplo, mas não podem receber doces sempre. Feliz não é sinônimo de bom. O que importa não é fazer o que te fará feliz, é fazer o que você racionalmente sabe que é bom e devido, mesmo que seja desagradável. Por isso é bom saber onde você está, traçar um percurso, saber quem você é e se fortalecer nas limitações. Saber para onde você está indo e, assim, limitar a extensão do caos na sua vida. Para Peterson, reestruturar a ordem é trazer a força divina da esperança para o mundo. Regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Jordan Peterson relata como foi a vida de um dos seus amigos de infância. Um dos garotos que conheceu era irritadiço, ressentido, sem esperança. Quando cresceu, esse garoto começou a fumar maconha junto com os outros amigos. Exatamente esse grupinho não mudou de amizades e também não mudou de vida. Basicamente, pessoas escolhem amigos ruins por dois motivos. Não assumem a responsabilidade da vida e escolhem amizades também responsáveis ou se aproximam de pessoas ruins com a intenção de resgatá-las do mau caminho. Existe ainda um risco maior para quem quer tentar puxar um amigo que está vivendo uma vida ruim: ser puxado para o buraco. A delinquência se espalha com mais facilidade do que a responsabilidade. Peterson alerta ainda que alguns tentam ajudar os outros por vaidade, porque é mais fácil parecer virtuoso ao lado dos irresponsáveis. Associar-se a pessoas ruins é mais fácil. Segundo o professor, negar a responsabilidade pessoal da vítima é negar a possibilidade da correção. Não adianta ficar ao lado de quem não quer melhorar. Querer melhorar é condição para o progresso. Algumas amizades afundam outras e vivem uma vida miserável apenas para dizer que o mundo é cruel. Se você tem um amigo que não recomendaria para sua irmã, pai ou filho, por que manter essa amizade? Peterson está ensinando a buscar pessoas que querem crescer, que não toleram o cinismo e a destrutividade. Gente assim eleva os que estão ao redor. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Em uma cidade pequena, onde as pessoas não fazem muitas coisas diferentes, pode ser mais fácil se destacar. Mas com a internet conectando milhões de pessoas, sempre será possível descobrir alguém com habilidades superiores. Quem mais se destaca em um ambiente pode se sentir incompetente ao se comparar com alguém de outro lugar que faz melhor a mesma coisa. Evidenciando essas diferenças, Jordan Peterson deixa claro que ninguém é igual em habilidades ou resultados. Para ele, essa igualdade nunca vai existir e sempre um número pequeno de pessoas será responsável por grandes feitos que superam os da maioria. Mesmo que sempre existam os melhores, não significa que devemos nos considerar irrelevantes.
As coisas que fazemos ainda podem ser feitas da pior ou da melhor forma. E se alguém não tem sucesso em uma empreitada, pode partir para uma próxima até encontrar o que funciona para si. Reflita se você supervaloriza o que não tem ou se subvaloriza o que tem. Para Peterson, a comparação desfavorável com alguém extraordinário em um domínio pode inibir a motivação das pessoas para qualquer coisa. Isso paralisa. Qualquer um pode ter mais esperança se mudar a forma de criticar a si mesmo. Os principais inimigos são a falsidade, o ressentimento e a arrogância. O conselho de Peterson é ignorar a complexidade do mundo, olhar para as próprias tarefas, pequenas que sejam, e fazê-las cada vez melhor. A solução é enfrentar a si mesmo buscando crescimento diário, consciente e com foco. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Crianças chatas e birrentas são desprezadas pelos outros. Nem estranhos ou os próprios familiares querem a companhia de uma criança mal educada. Nesta regra, Peterson explica que os pais que permitem que seus filhos façam o que querem estão privando os próprios filhos dos limites que garantem a independência. Retomando um pouco de filosofia, Rousseau deixou o pensamento de que o ser humano é bom e a sociedade é que o corrompe. Para Peterson, a imagem da criança imaculada é um ideal. A realidade mostra que as pessoas melhoram com o tempo e com a convivência social. Como exemplo, ele cita o bullying, mais intenso nos colégios do que entre colegas de trabalho. Segundo sua análise, o tempo deixou o ser humano mais pacífico, afinal, já houve muito mais selvageria na história da humanidade. Essa razão explica por que as crianças não devem ser mantidas intocadas pelo contato social para serem perfeitas. Crianças não são apenas boas. Não treinar, disciplinar e encorajar é colocar a vida delas em risco de não prosperar. O problema é que alguns pais modernos têm medo dos próprios filhos, medo de que eles não gostem deles por causa das correções e exigências. De acordo com Jordan Peterson, pais são como os árbitros da sociedade. Não podem simplesmente ser amiguinhos dos filhos. Precisam impor limites para oferecer segurança e criatividade. Quando os limites são retirados, as crianças ficam cada vez mais ousadas buscando uma barreira. E se a barreira não vem, e ela pode surgir no formato de punição, os comportamentos indesejáveis não são parados. O exemplo da Bela Adormecida deixa o exemplo da superproteção ainda mais claro. Os pais da princesa preferiram esconder as agulhas do que ensinar a filha a não tocar nelas. Bela cresce fraca e ingênua. O que era para ser superproteção tornou-se sua ruína. Mesmo as crianças mimadas e superprotegidas encontrarão dor na vida. Fracasso e maldade fazem parte do mundo. Cabe aos pais escolher, disciplinar o filho ou deixar que a crueldade do mundo faça isso. This is the Peter Pan story, roughly speaking. And he's the boy that won't grow up. And he's magical. Well, that's because children are magical. They can be anything. They're nothing but potential. And Peter Pan doesn't want to give that up. Why? Well, he's got some adults around him, but the main adult is Captain Hook. Well, who the hell wants to grow up to be Captain Hook? Peter Pan looks at traumatized Hook and says, well, no, I'm not sacrificing my childhood for that. So that's fine, except he ends up king of the Lost Boys. In Neverland, well, Neverland doesn't exist, and who the hell wants to be king of the Lost Boys? Pais que não educam estão delegando esse serviço a estranhos. E se as ações dos filhos trazem desgosto a quem gerou, imagine os que se importam menos com eles. Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Você sabe o que há em comum entre as pessoas que cometem assassinato em massa e depois se matam? Peterson explica que normalmente foram pessoas feridas no passado. Primeiro odiaram quem fez mal a elas, porém o ódio cresceu e se voltou contra a própria humanidade. Para alguns, isso ainda não seria motivo para chacinas, mas alguns homicidas e suicidas culparam a Deus, criador da ordem. Jordan Peterson vê nisso uma forma de culpar a realidade. E se a própria realidade é culpada, ninguém tem a responsabilidade de mudar a própria vida. Não é possível mudar o que passou. Diante de fatos ruins ou da estrutura do mundo real, está em nosso poder mudar nossas ações. Para exemplificar, Peterson cita o exemplo de Alexandre Solzhenitsyn. Ele foi prisioneiro em um campo de trabalho soviético, preso, surrado e lançado na prisão pelo próprio povo. Teve câncer. Hitler e Stalin fizeram sua vida ser ainda mais miserável. Mas Solzhenitsyn não colocou a culpa em Deus ou no mundo. Agiu como autor de sua vida e usou o mal para entregar ao mundo uma grande obra que desacreditou o comunismo. Seu livro Arquipélago Gulag.
Já que todos sofrem, é preciso arrumar a própria vida. As dicas são: pare de fazer o que você sabe que é errado. Faça somente o que você possa falar com honra, não culpe os outros, tenha humildade e não reorganize o Estado sem antes organizar sua própria existência. Antes de tentar governar cidades, é preciso buscar a paz dentro de casa. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Fazer apenas o que dá prazer e o que é gostoso é o mesmo que seguir os impulsos mais baixos: mentir, trair, furtar, manipular, etc. Muitas coisas que consideramos convenientes são passageiras, mesmo assim aliviam a dor da existência. Em contrapartida, todos podem aprender o seguinte: You make sacrifices in the present so that the future is better. Right. Everyone does that. That's what you're doing right now. That's what you're doing here. That's what your parents are doing when they pay money to send you to university. They think, you can bargain with reality. It's amazing. You can bargain with reality. You can forestall gratification now. And it'll pay off at a place and time that doesn't even exist yet. Quanto maior o sacrifício, maior tende a ser o ganho. I'm going to give you a marshmallow. If you want, you can eat this straight away. Or you can wait for a bit until I come back into the room and you'll get a second marshmallow. Okay? I'll leave it up to you. I'm going to leave the room for a bit. Por isso é preciso aprender a adiar o prazer. Quando Michelangelo esculpiu a Pietà, mostrou a mãe ofertando o próprio filho. Mostrou também que o sofrimento faz parte do mundo. Mesmo assim, tem gente que quer fugir disso. De acordo com Peterson, o maior exemplo de sacrifício por um bem é o de Jesus Cristo. Ele foi aquele que enfrentou o mal de forma consciente e voluntária, determinado a assumir a responsabilidade pela total depravação humana, dando sua própria vida. Satanás, por outro lado, é a personificação da recusa ao sacrifício. É mais conveniente seguir os impulsos, ser egoísta e buscar ganhos de curto prazo. Melhor mesmo é usar o tempo, o trabalho e o sacrifício para deixar as coisas melhores no futuro. Regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Mentir é uma forma clássica de manipular o mundo para obter o que se quer. A mentira é uma estratégia de manipular a realidade pela percepção ou pelo pensamento. O intuito da mentira é garantir um resultado predefinido, mas mentiras evoluem para o orgulho. O indivíduo termina acreditando realmente que sabe o que tem para saber. Acredita na própria mentira. Ideólogos fazem isso. Culpam governos, imigrações, o capitalismo ou o patriarcado, por exemplo. Mentem porque querem explicar tudo por meio da ideologia, uma ótica fechada. Jordan Peterson complementa: se você disser não ao seu chefe, seu cônjuge ou sua mãe quando for necessário dizê-lo, então se transforma em alguém que consegue dizer não quando é preciso. Porém, se você disser sim quando necessário dizer não, você se transforma em alguém que só consegue dizer sim, mesmo quando claramente é o momento de dizer não. As consequências da mentira são severas. Não dizer a verdade enfraquece o caráter. Mentes orgulhosas escondem seus erros mentindo, culpam os outros e não a si mesmos. De acordo com Peterson, indivíduos desonestos são os precursores do totalitarismo. Os cidadãos soviéticos, por exemplo, negaram o sofrimento que o Estado estava impondo. Para ele, o exemplo comunista é o extremo. Não reconhecer a impossibilidade de fazer um paraíso terrestre conduziu milhares a mortes. Vidas foram sacrificadas pelo coletivo e por uma utopia. Mas o que salva é ter a disposição para aprender o que não se sabe, em vez de mentir fingindo saber. Movimentos totalitários tentaram criar um sistema perfeito e não foram verdadeiros, negando os erros evidentes. Neste ponto, Peterson nos lembra que nunca devemos subestimar o poder destrutivo do pecado de omissão. Enfim, a parte mais importante de não mentir é não mentir para si mesmo. Mentir gera vergonha e, por causa da vergonha, as pessoas tendem a distorcer o pensamento para encobrir as consequências de suas ações. Mentir envenena a alma, e o paraíso só pode ser chamado de paraíso porque todos lá dizem a verdade. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Ouvir é prestar atenção. Jordan Peterson relata que é impressionante o que as pessoas dizem quando encontram alguém disposto a ouvi-las.
Diante de ouvidos atentos, dize até o que há de errado com elas. O próximo passo é dizer como querem se corrigir, e só o fato de falar ajuda a corrigir mesmo. Peterson relata também que psicoterapeutas enviesados mal deixam os pacientes falarem e já têm na ponta da língua o nome de algum transtorno. O problema é que os fatos da vida das pessoas são ajustados para se enquadrar nas teorias que esses psicoterapeutas criaram. Como exemplo, muitos freudianos convenceram seus pacientes de que sofreram abuso sexual e precisam se recordar. Curiosamente, não é raro uma pessoa criar uma memória lembrando-se de algo que nem mesmo existiu. Peterson expressa o desejo de que pacientes saiam do consultório sem carregar a ideologia do seu psicólogo, psiquiatra ou psicoterapeuta. O mais difícil e também importante é aprender a pensar. Pensar envolve conflito interno, trocar ideias, mudar premissas e ajustar pensamentos e percepções de mundo. Para quem verbaliza o que pensa, encontrar um ouvinte é como encontrar um colaborador e um oponente. Uma dica sobre ouvir o outro é não julgar sem ter entendido. Primeiro, explique o que você ouviu com as suas palavras. Se o outro confirmar que você entendeu certo, opine. A boa conversa carrega o desejo da verdade, não de estar certo. Regra 10. Seja preciso no que diz. O ser humano age no mundo guiado pelo significado das coisas. Quando olhamos para um computador, pensamos no que ele pode fazer. Se não funcionar, buscamos solução. Em resumo, enxergamos ferramentas e obstáculos, não objetos. Um carro não é simplesmente um objeto, é um instrumento que nos leva aonde nós queremos. Basta o carro não funcionar para descobrirmos um mundo invisível. Lembra do caos? Quando algo para de funcionar, é o caos à espreita. Com o ser humano também é assim. Possibilidades acompanham cada um o tempo todo. Se alguém for traído, descobre o caos, o mundo invisível, e poderá pensar: o que eu fiz de errado? Quem era realmente a pessoa que eu escolhi para mim? Segundo Peterson, o caos emerge pouco a pouco nos lares. As coisas desordenadas vão sendo escondidas e as pessoas fingem que nada está acontecendo. É difícil admitir emoções negativas. Maridos, esposas, pais e filhos vão criando uma névoa para esconder o que não querem ver. Eis o problema. Não confrontar o caos é permitir que ele se desenvolva e cause mais danos. Se um problema surge, ele precisa ser admitido. Se alguém está infeliz, precisa dizer: estou infeliz. Pense em uma doença que se tornou fatal por não ter sido tratada no início. Assim é em nossas casas e conosco, se não formos precisos em nossas palavras. Assim que o erro aparecer, não espere que ele cresça. Fale e corrija o quanto antes. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Pense em meninos se arriscando para fazer manobras que são perigosas. Eles podem se machucar. Por isso, adultos colocam obstáculos para que parem de tentar fazer tais manobras. Essa é uma tentativa de manter os garotos seguros. O porém é que eles não estavam buscando segurança. Estavam querendo habilidades novas, maestria, perfeição. Para Peterson, parques seguros são chatos e as crianças rapidamente encontram formas arriscadas de brincar mesmo em ambientes seguros, ou mudam de lugar. Coisas perigosas vão acontecer na vida de todos. A superproteção atrapalha porque nos desprepara para a vida. O homem, especialmente, é a força que organiza o caos, o lugar do desconhecido. Contraditoriamente, Peterson nota que os jovens do sexo masculino têm sido atacados, considerados herdeiros do patriarcado, privilegiados. Segundo ele, os meninos são mais competitivos e assumem mais riscos, são mais desobedientes e gostam do que é desafiador e provocativo. Na sociedade moderna, isso é visto de forma negativa e os meninos são incentivados a serem menos homens. Qualquer hierarquia possui vencedores e perdedores. Não é possível que todos alcancem o mesmo objetivo, nem que todos se esforcem da mesma maneira. Para outros, falta motivação e habilidades. O que hoje é chamado de opressão patriarcal foi, na verdade, a criação de uma cultura na qual homens e mulheres buscaram, mesmo que imperfeitamente, uma forma melhor de viver. In what sense is our society male-dominated? The fact that the vast majority of wealth is owned by men, the vast majority of capital is owned by men. Women do more unpaid labor. A very tiny proportion of men, and a huge proportion of people who are seriously disaffected are men. Most people in prison are men. Most people who are
on the street are men. Most victims of violent crime are men. Most people who commit suicide are men. Most people who die in wars are men. People who do worse in school are men. It's like, where's the dominance here precisely? What you're doing is you're taking a tiny substrata of hyper-successful men and using that to represent the entire structure of Western society. Hoje, atacar o ser masculino e dizer que mulher é uma invenção de homens dominadores revela a intenção de anular as diferenças naturais de cada sexo. Por pensar que os homens são opressores, meninos são criados em pé de igualdade com meninas, aprendem a não ser agressivos. Por isso, Peterson aconselha os homens assim: faça seu trabalho, carregue seu fardo, fique esperto e preste atenção, não resmungue nem seja melindroso, defenda seus amigos, não bajule nem entregue a ninguém, não seja escravo de regras idiotas. Nas palavras imortais de Arnold Schwarzenegger, não seja um mariquinha. Para ele, homens precisam ser durões porque os outros homens exigem isso e porque mulheres preferem homens durões para se sentirem seguras. As pessoas que querem enfraquecer os homens, diminuir sua masculinidade, são fracassadas, invejosas, rancorosas e destrutivas. É melhor não incomodar as crianças. Regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. A vida é sofrimento. Um dos mais difíceis de aceitar é o de ver um filho doente. Jordan Peterson passou por isso com sua filha Michaela, que teve problemas de saúde muito sérios durante muitos anos. Michaela teve artrite reumatoide juvenil. A partir de seu próprio exemplo de dor com o sofrimento da filha, Peterson ensinou que devemos estar preparados para momentos ruins. A vida é frágil e as pessoas são limitadas. Quando o super-homem ficou invencível de tanto poder que tinha, ele ficou impopular. As pessoas só voltaram a ler os quadrinhos quando voltaram a ver as fragilidades no herói. A fragilidade era identificação. Odiar a vida por causa do sofrimento a torna pior. Esse não pode ser o caminho. E mesmo diante da dor, as responsabilidades não deixam de existir. Mesmo com uma catástrofe acontecendo em nossa vida, precisamos dar continuidade às nossas tarefas cotidianas. Jordan Peterson encerra o livro chamando todos a acariciar gatos. Não é literal. É uma forma de dizer a nós que podemos nos maravilhar com o que está ao nosso redor. Em um dia ruim, coisas boas podem acontecer. Gatos são imprevisíveis. E se um deles permite que você faça carinho, sorria e acaricie. Em uma entrevista, Jordan Peterson se mostrou muito triste por ver pessoas desencantadas com a vida, deprimidas, ansiosas, perversas, vingativas, nihilistas e sem objetivo. Por outro lado, é uma imensa alegria receber testemunhos de vidas transformadas, com sentido e com responsabilidade. Esperamos que você tenha gostado desse insight sobre as 12 regras para a vida de Jordan Peterson. É claro, vale ler o livro se você quer realmente saber todos os detalhes. O que podemos perceber aqui é que o pensamento do escritor canadense fez tanto sucesso porque ele nos dá recomendações práticas para o nosso dia a dia. Parecem simples, mas que quando colocadas em prática possuem um impacto positivo gigantesco na forma como levamos a nossa vida. As histórias que Peterson usa para ilustrar cada uma delas deixa claro como cada recomendação dele teve anos de muito trabalho e pesquisa. Se esse episódio gerou valor para você e te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos e com outras pessoas para que elas também consigam ter mais ordem e lidem melhor com o caos em suas rotinas. E para quem quiser se aprofundar, recomendamos o curso que temos no Núcleo de Formação da Brasil Paralelo sobre o livro, que detalha em mais de 6 horas todos os capítulos do livro. Esse é apenas um das dezenas de cursos da BP Educação. Clique no link que está na descrição do vídeo para saber todos os detalhes e todo o conhecimento exclusivo que está na nossa plataforma e que você pode adquirir como membro assinante da BP. O Insight volta na semana que vem. Nos vemos em breve e até a próxima.